O tema de hoje é o Consolador. Hoje o programa A Voz da Profecia. Hoje nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, o Consolador. Vamos ver o que diz João 14, no verso 16. Esta é a voz da profecia. Vamos ouvir primeiro o pastor Gilson Brito e o comentário de hoje a breve dele. Volta de Jesus. Você que está aqui na live, você vai fazer o seguinte: compartilha essa live aí, curte aí, vamos subir a audiência dela, porque hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E aí então, compartilha, manda para os seus amigos aí, porque assim mais pessoas terão acesso aqui no TikTok, tá bom? Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. O tema para o nosso estudo de hoje, o Consolador. E é sempre uma alegria Amém. Ter você conosco aqui no programa A Voz da Profecia. O mais valioso presente enviado pelo céu à humanidade após o retorno de Jesus para a casa do Pai, sem dúvida alguma, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Na verdade. Apresentado pelo Senhor como outro Consolador. Ou o Espírito da Verdade. Alguém da mesma O espécie. Espírito Santo era o mais alto dos dons que Cristo podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ele é um substituto à altura. Por isso se chama o outro Consolador. Sim. Alguém igual ao Consolador Jesus. A palavra grega para outro é alós, que quer dizer outro da mesma espécie, ou seja, alguém semelhante. O mestre disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, Amém. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Amém. E estará em vós." João 14, versos 16 e 17. E qual é uma das principais tarefas do Espírito Santo? Veja o verso 18. "Não vos deixarei órfãos." Voltarei. Ele veio para preencher a lacuna deixada por Cristo. O Espírito Santo busca exaltar a Cristo e sua obra de salvar o homem. Exato. Podemos comparar a relação entre Jesus e o Espírito Santo a um prego segurando um quadro. Não visualizamos o prego, mas sim o quadro sustentado pelo prego. Exato. O Espírito Santo procura nos mostrar Cristo e o seu sacrifício. Exatamente. Que bom sabermos que não estamos sozinhos neste mundo. Apesar da ausência física de Jesus, temos a sua presença constante através do Espírito Santo. Glória e que pessoa maravilhosa é o Espírito Santo. Jesus continua dizendo: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Amém. João 14, verso 26. O Espírito Santo nos lembra diariamente que Jesus nos ama, que Ele quer nos salvar, que não pertencemos a este mundo e que o nosso lar não é aqui. Ele procura lembrar também que o Senhor Jesus Cristo breve voltará. Se você é um crente nascido de novo no Senhor Jesus Cristo, o melhor amigo que você poderá ter nesta vida é o Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho enviaram o Espírito Santo, o outro Consolador,
para continuar a obra de Jesus nessa terra. O Espírito Santo deve ser para nós o que o próprio Senhor foi para os discípulos quando estava em carne aqui na terra. Jesus caminhou, conversou e teve comunhão com eles. Exatamente. Ele os dirigiu, instruiu e protegeu e disse: eu vou embora, mas enviarei outro Consolador para andar com vocês, para ser amigo de vocês e estar com vocês. É verdade. Jesus quer que você conheça o Espírito Santo. Amém. O ame, confie, você seja cheio do Espírito. Creia nele. O Espírito Santo é um ser pessoal. Não se refira a ele como se fosse uma força ou um mero poder. Esse é o problema hoje, viu? Devemos tratá-lo como tratamos Jesus. Afinal, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. No credo de Anastácio, um dos chamados pais da igreja, diz: adoramos a Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo as substâncias. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos um do outro, ao mesmo tempo que são um com o outro, mas um em propósito e em vontade. O Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Dos três, o Espírito Santo é o menos compreendido e o que está mais próximo de nós. É ele quem produz o novo nascimento, quem habita em nós e nos transforma, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Quero concluir com as palavras de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 15. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos ricos de esperança, alegria e paz. Essa é a verdade. Peçamos hoje mesmo, poder do agora, Espírito, que o Espírito Santo habite em nós. Então, a Bíblia ela fala do Espírito Santo como aquele que atua na vida do ser humano. Como assim? Olha só, você vê, eu estou aqui dentro desse estúdio. Eu não sei quem está me ouvindo pelo rádio em casa. E tampouco conheço você que está me vendo aí através do vídeo. Mas, eu estou aqui falando e você está me vendo aí. E nós estamos estudando a Palavra de Deus. E estudando a Palavra de Deus de uma forma que estamos assim professando uma crença no Deus poderoso. Agora, aí está a obra do Espírito Santo, porque, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, o Espírito Santo ele trabalha para que nós sejamos transformados. Esse é o que eu quero chegar para você. Então, querido amigo, o Espírito Santo ele trabalha, ele faz de tudo para que você seja alcançado. O fato de Jesus chamar de Consolador quer dizer que nos momentos de tristeza, quem é que vai estar ao seu lado? São as pessoas que estão ao seu lado, que estão assim lhe dando força? Pode até ser pessoas que você ama, pessoas que você gosta, pessoas que você admira, que na verdade estejam ao seu lado. Mas o verdadeiro Consolador, conforme a palavra aqui está dizendo para mim e para você, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus é encher do Espírito. Você já imaginou? Vou dar um exemplo para você que está me vendo aqui. Você imagina aqui, esse copo ele só dá até o limite, esse limite de água aqui, ele só vai dar até aqui. Você vê que aqui ele tem água e se eu encher um pouco mais ele vai transbordar. O que eu quero dizer com isso?
Deus, ele tem o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer fazer de você como a água fez com esse copo aqui. A água está enchendo esse copo. E se, na verdade, encher mais, vai transbordar. Então, Deus quer que você seja cheio do Espírito. E se você buscar cada dia mais ser cheio do Espírito Santo, você vai transbordar o poder do Espírito. Na Bíblia nós encontramos pessoas como Eliseu. Acho que Eliseu é um exemplo assim, muito interessante, né, de um homem cheio do Espírito. O próprio Elias também foi um homem cheio do Espírito. Quando Elias subiu na carruagem de fogo, Eliseu falou assim, Elias, dá-me a porção dobrada do teu Espírito. E aí ele jogou, né, um manto e Eliseu ali foi cheio do poder do Espírito. A Bíblia diz que Eliseu era tão cheio do Espírito que até depois que na sua sepultura foi lançado um cadáver. Quando os ossos do cadáver se tocaram aos ossos de Eliseu que estava em cima, o morto que estava em cima ressuscitou. Então o que acontece? Deus quer nos encher do Espírito Santo a tal ponto de transbordarmos do Espírito para a vida de outras pessoas. O que está acontecendo hoje é que nós estamos vivendo numa geração de cristãos que não estão cheios do Espírito. E aí? Esse é o problema. São pessoas cheias de si, mas vazias de Deus. Esse é o problema. Não se esconde ao ver você chorar. Agora vai ter uma oração. Todas as noites estamos tendo essas lives aqui, né? De segunda a quinta. E hoje nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Agora eu vou falar com o pessoal que está em casa também. Eu conheço, tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Senhor, como é bom saber que não estamos sozinhos. O Consolador foi enviado. O Consolador está entre nós. Amém. O Consolador habita em nós. Bendizemos por isso o teu nome, Senhor, e te suplicamos. Permanece conosco, guiando-nos, orientando-nos pelos caminhos da vida, até o maravilhoso dia quando essa realidade presente estará no passado e nós teremos alegria de convivermos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
921 104,9. A Rádio Coração FM 104,9. Você ouviu o programa da Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Vamos ao comentário de hoje. Veja, aqui é uma promessa interessante no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Olha que texto interessante. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e que esse Espírito da verdade, ele é o Consolador. E por que chama de Consolador? Consolador para aqueles momentos de tristeza, para aqueles momentos de, angústia. Quando você acha que você não tem ninguém na vida que olhe para você, você tem um Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em você. Olha só. Deus, o Deus Pai, Ele habita no seu trono. Ele é Deus. O Filho também é a mesma coisa. O Espírito Santo também é o mesmo. Quando você vai para as Escrituras, você encontra várias referências ao Espírito Santo. Vou ler uma dessas referências para você. A primeira referência ao Espírito Santo na Bíblia. Você sabe onde se encontra? E aí? Você sabe onde está a primeira referência ao Espírito Santo na Bíblia, na Palavra de Deus? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 1. Aqui, Gênesis 1, versos 1 e 2 diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. Estou lendo o primeiro versículo da Bíblia. Agora o segundo, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui há uma menção ao Espírito de Deus. Ele pairava sobre a face das águas. O que quer dizer isso? Ele estava preparando o planeta para ser criado. Essa é a questão aqui. Aqui em Gênesis já menciona o Espírito. No Salmo 33, há um texto interessante, ó. Salmo 33, aqui no verso 6, diz assim, ó: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Esse termo sopro aqui, ele pode ser entendido como espírito. E esse espírito aqui, no caso, é o agente, aquele que estava ali trabalhando na criação, conforme nós lemos lá no livro de Gênesis. Então, a Bíblia menciona o Espírito Santo trabalhando aqui, né? Então, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalharam na criação. Aí você fala assim, mas peraí, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus e o Espírito é Deus, então são três deuses. Sabe uma coisa? Eu ouvi o estudioso da Bíblia, Dr. Rodrigo Silva, ele fazendo uma palestra sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a Trindade. Ele falou assim, que lá no Gênesis, quando aparece a palavra Deus, lá no hebraico é plural,
Porque Deus, na verdade, no hebraico, é uma palavra que dá, assim, no sentido de plural, Elohim. Então, a tradução seria: no princípio criou deuses o céu e a terra. Aí, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Agora, é um só Deus, com a unidade de 3 pessoas coeternas. Elas têm a mesma função, elas têm o mesmo poder, elas trabalham juntas. Ou seja, não existe uma hierarquia de poder. O Pai é o maior, o Espírito, o Filho é o mais ou menos no poder, né? E o Espírito é o que tem menos treinamento, tem a mesma função, tem o mesmo poder, eles trabalham juntos. Uma prova disso está aqui na criação, né? Que lá no Gênesis já menciona o Deus Pai e o Deus Espírito. E no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, menciona que o Filho estava na criação. Então a Bíblia, ela cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando e fazendo o processo de recriação da terra também. Agora, no Salmo 139, vamos ver o que está escrito aqui a respeito do Espírito Santo. Aqui é um texto a respeito do Espírito Santo. Aqui, ó, Salmo 139, verso 7, diz assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ainda lá, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Olha a pergunta do salmista aqui. A pergunta é a seguinte: para onde eu fugirei do teu espírito? E aqui o termo espírito está assim, com a letra maiúscula. Quando você lê a palavra espírito na Bíblia, não vem o termo santo, mas vem o espírito. Aí o espírito está com ali a letra maiúscula, é uma referência ao Espírito Santo. Então aqui é uma referência ao Espírito Santo, ou seja, ele está se referindo a Deus. Em outras palavras, para onde fugirei do teu espírito? E aí então, o Espírito Santo, segundo esse texto aqui, é onipresente, porque você pode ir para o céu, lá ele vai estar. Vai para debaixo. Então, para onde correr da ação do Espírito Santo? Não tem como correr. Não tem para onde você fugir. Olha, escuta uma coisa. Tem muitas pessoas que andam fugindo da obra do Espírito Santo. E como assim? São pessoas que, assim, correm do trabalhar do Espírito. São pessoas que, de certa forma, não querem aceitar a Cristo, querem viver a vida, querem viver, assim, a vida como querem viver. E, assim, quando Deus manda uma pessoa para lhe dar um recado na sua casa, para fazer uma oração, falar uma mensagem da parte de Deus, essa pessoa diz não, ou ela foge daquela pessoa. Sabe, você que às vezes se esconde para você não ver o pregador que chega na sua casa, alguém que vai na sua casa ministrar um estudo, falar da palavra de Deus. Deus, ele diz assim, não tem para onde você correr de mim. O Espírito Santo, ele vai trabalhar para que você seja salvo. Agora, ele não pode forçar você a aceitar o evangelho, essa é a questão. Mas ele vai buscar de todas as maneiras trabalhar para que um dia você assim entenda o chamado de Deus para a sua vida.
E aqui na Bíblia nós temos uma promessa a respeito do Espírito Santo. No livro de Joel, no capítulo 2, está escrito o seguinte, ó. Joel é um profeta do Antigo Testamento que está depois do livro de Oséias. Você passa Jeremias, Ezequiel, Daniel, aí você vai achar o livro de Oséias e depois o de Oséias vem o livro de Joel. Em Joel capítulo 2, versículo 28 está escrito: E acontecerá depois daqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. Olha o que está dizendo esse texto. Deus ele está dizendo assim, em outras palavras, ó. Antes que venha o grande dia da ira do Senhor, virá o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e é certo, é uma promessa para os nossos dias. Só que o Espírito Santo ele vem como aconteceu lá no passado. Essa é a segunda referência a essa promessa que, na verdade, é uma promessa que se cumpriu a primeira vez e ela vai se cumprir de novo nos últimos dias. Aqui diz assim, em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Olha o que está escrito aqui no texto. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem como chuva seródia que rega a terra. Agora, o texto é bem claro, né? Que ele vem como chuva. A chuva seródia era uma chuva que caía lá no tempo do povo de Israel, que era a chuva da colheita. A chuva temporã era a primeira chuva que caía logo na época que semeava os grãos, e depois a chuva seródia era na época da colheita. Era uma chuva torrencial, mais forte. A Bíblia refere-se a essa promessa de Joel que eu acabei de ler para você como o cumprimento dela lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos pregaram o Evangelho e muitas pessoas se converteram no dia de Pentecostes. E o texto também ela se refere aos últimos dias, quando no tempo do fim, um pouco antes da volta de Cristo, hoje em nossos dias, haverão pessoas que serão cheias do Espírito Santo, como foi Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, e assim pregarão o Evangelho com ousadia, com tanta disposição, que levarão a mensagem aos quatro cantos do mundo. Então, aqui está uma promessa de que o Espírito Santo vem. E Jesus ele falou lá no Novo Testamento, no texto que nós lemos, virá o Consolador, e o Consolador virá sobre vós. Então, a esta promessa que Jesus fala quando ele diz assim, eu mandarei o Consolador. E aí, então, quando o apóstolo Pedro ele recebe um questionamento no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, as pessoas viram os apóstolos pregando em línguas, falando línguas de outras nações sem terem estudado. E aí, então, as pessoas disseram, eles estão bêbados. Aí Pedro, então, tomando a palavra, ele diz assim, não, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel.
E aí ele diz no verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, diz o Senhor. Veja que aqui está citando Joel 2, lá como o cumprimento da profecia. E assim como a chuva temporã caiu a primeira vez, e foi certo, né? Caía a primeira vez, e era certo na época da semeadura, e depois vinha a chuva seródia, que era uma chuva mais forte, era o dobro daquela chuva que caía a primeira vez, essa segunda chuva. Aí então, o texto ele se refere que o Espírito Santo virá em porção dobrada nos últimos dias. Por isso diz o texto que vossos velhos terão visões, sonharão os jovens, e os filhos e filhas profetizarão. Porque o Espírito Santo vai dar poder para as crianças, para pregar o evangelho aos idosos, aqueles que não sabem ler, assim que conhecem a mensagem, vão falar do evangelho para as pessoas com uma ousadia que poucos assim podem ver hoje. E então a gente pode se preparar. Agora eu estou falando aqui do poder do Espírito, né, porque na verdade é uma promessa que vai se cumprir em nossos dias. E Deus ele quer encher você do Espírito como você enche um copo d'água. Você já observou quando você vai beber água? Se você encher o copo além do limite, vai fazer o quê? Vai transbordar. Então, Deus ele quer encher você do Espírito Santo, que você transborde o amor dele para outras pessoas. A promessa de Deus para você hoje é a seguinte: veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso 13. Diz assim, Lucas 11, verso 13. Jesus pergunta, qual é o pai que não sabe dar boas dádivas aos vossos filhos? Se o filho lhe pedir pão, vai dar uma cobra? Não é assim. Aí então, ele diz assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Espírito Santo ele quer, na verdade, atuar na nossa vida, ele quer ser derramado em nosso coração. E o chamado de Deus é esse para nós. Talvez você pergunte assim, mas como o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma força, ele não é Deus, ele é uma energia. Não, ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Inclusive, quando João ele escreve o Apocalipse, as pessoas até dizem assim, olha, mas ali em Apocalipse só aparece o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Como é que você explica isso? Se ali só aparece o trono de Deus ou do Cordeiro, cadê o trono do Espírito Santo? Olha só, o papel do Espírito Santo é exaltar o Pai e o Filho. E ele estava cumprindo esse momento, essa função, quando João escreveu isso no Apocalipse. Se o Pai e o Filho estavam no trono, aonde estava o Espírito Santo? Estava inspirando o profeta a escrever aquela mensagem, até aquela visão. Então, você entenda isso, o Espírito Santo ele está disponível para você. Ele é um poder, ele é um ser pessoal, que sente, fala, ouve, ele anda com você. Enquanto você está aqui, nesse momento me ouvindo, ele está falando com você. Olha para você ver como a obra do Espírito Santo é grandiosa. Eu estou aqui dentro de um estúdio fechado. Você está na sua casa, está me ouvindo apenas pelo rádio, ou me acompanhando aqui pela internet. E aí você, de certa forma, está ouvindo a palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia em mãos e você está aí ouvindo, está acompanhando comigo. É assim que é a obra do Espírito Santo. Nós estamos longe um do outro, mas estamos estudando a palavra de Deus e conhecendo a verdade. Por isso, conheça mais a verdade sobre o Espírito Santo.
um estudo bíblico a você. O ensino de Jesus. Existe um estudo sobre a obra do Espírito Santo que você pode tirar suas dúvidas e você pode, assim, aprender muito mais. Então, entre em contato comigo no 92598793, o DDD 75. Você pode fazer contato comigo. Eu quero orar por você para que a obra do Espírito Santo aconteça na sua vida e você seja uma pessoa restaurada pela graça de Deus. Ó Deus amado e Pai eterno, eu oro, Senhor, pela vida desta pessoa, que ela receba o Consolador na sua vida, que o Espírito Santo faça essa obra no seu coração. Que o teu poder, ó Deus, se manifeste na vida dessa pessoa que nesse momento está me ouvindo, está orando comigo, está dizendo: Pai, derrama do teu Santo Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Faz a tua obra, cumpre as suas promessas e derrama do teu poder sobre a vida de cada ouvinte, que haja obra de conversão, de transformação e de restauração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família e que a graça de Deus esteja com você mais uma vez. Amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com Esperança. Amanhã tem mensagem com o pastor Alejandro Bulhon. Deus abençoe a sua vida. Vem aí o programa Bíblia Fácil, Espírito Santo, com o pastor Felipe Amorim. Fica conectado aí que ainda vai falar mais sobre o poder do Espírito ainda hoje. Você que está aqui na live, muito obrigado pela sua participação. Aí também, que Deus abençoe a sua vida. Eu lhe agradeço desde já, porque eu sei que o Espírito Santo está também trabalhando na sua vida. Amém.